Pois é, meu amigo, o embate entre Alexandre de Moraes e Elon Musk tá ganhando novas proporções. Todo mundo sabia que ia ter resposta, ou seja, contra-ataque por parte do ministro Supremo Alexandre de Moraes e que depois aliados do ministro da base do governo iriam também partir para o contra-ataque. E não foi diferente, tá? Foi exatamente como foi feita a previsão. Agora, o advogado-geral da União também acionou o próprio STF sobre o Twitter Files, tá? Segundo o advogado-geral da União, há uma tentativa de desestabilizar o Estado democrático de direito. Mas essa ação aqui vai dar muito o que falar ainda, e eu vou te explicar o porquê. O advogado-geral da União, que é o Jorge Messias, mais conhecido como Bessias, você deve lembrar dos áudios que o Moro liberou, enviou uma notícia de fato, ou seja, criminal, ao Supremo Tribunal Federal na terça-feira, na qual descreve as supostas ilegalidades no âmbito do Twitter Files Brasil. Conforme o advogado da União, em ofício obtido pela revista Oeste, documentos divulgados pelo jornalista norte-americano Michael Schellenberg parecem reproduzir trechos de conteúdos de decisões judiciais sigilosas proferidas pelo Poder Judiciário brasileiro, em especial da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que está também no TSE. Na visão do advogado-geral da União, essas decisões que foram divulgadas pelo Twitter Files, só para te explicar. O Alexandre de Moraes falou, olha, esse perfil aqui, esse perfil e esse perfil bloqueia. O Twitter Files recebeu essas ordens. As ordens eram sigilosas. Nem as pessoas que foram bloqueadas sabiam o porquê do bloqueio dos perfis. E aí é onde o Ciro Gomes falou que violou o direito da ampla defesa, do contraditório, da publicidade, da motivação e outros princípios a mais. E estava em sigilo. Acontece que o Twitter falou, tá aqui, ó, o que eles me pediram? Era isso aqui, ó. E mostrou o que foi que o Alexandre de Moraes pediu. Mas se estava em sigilo, segundo o advogado-geral da União, houve uma violação de uma decisão judicial. A decisão era para manter em sigilo. Entenderam? Então, ao fazer isso, o Twitter atentou contra a democracia brasileira. Tudo é atentar contra a democracia, mas atentou contra a democracia brasileira. Beleza, violou uma decisão judicial. Só que o buraco é mais embaixo. Porque o Twitter Files Brasil fez essa pré-divulgação de alguns documentos. Mas, na verdade, quem divulgou mesmo não foi o Twitter Files. O Twitter Files divulgou uma ou outra. O que aconteceu foi que o Congresso norte-americano pediu esses documentos todos do Twitter Files Brasil. E foi o Congresso norte-americano que divulgou um relatório com mais de 500 páginas sobre as decisões do Alexandre de Moraes. Aí o negócio é complicado. Por quê? Porque o Twitter Files, né, o Twitter, o X, vai falar, olha, eu liberei porque o Congresso norte-americano me pediu. E eu respeito o Congresso norte-americano. Aqui, o STF agora vai começar a investigar o X. É questão de tempo para multas milionárias, bilionárias serem implementadas. Tem até um pedido de uma multa de $1 bilhão contra o Elon Musk aí. Então, é visível que aqui o advogado-geral da União e o Alexandre de Moraes vão atuar aqui contra o X aqui no Brasil. Mas não para por aí. O que mais você tem que entender? Vocês viram que todo mundo riu da cara da oposição. Riram da cara do Eduardo Bolsonaro. Lembra quando o Nicolas foi num evento da ONU e discursou em inglês, chamou o Lula de ladrão, e por causa disso a PGR pediu uma investigação contra o Nicolas, ridicularizaram, falaram que era um ambiente alugado. Depois eles foram no Congresso norte-americano denunciar que estava acontecendo abusos no Brasil, ridicularizaram, disseram que são um bando de bobos, lembra disso? Pois é, furou a bolha, agora eles estão indo em vários locais e o discurso de que no Brasil há autoritarismo colou lá fora. E enquanto isso, os parlamentares aqui no Brasil, do governo, que são apoiadores do Alexandre de Moraes, não estavam fazendo nada. Depois
de ter furado a bolha, de ter chegado aos Estados Unidos, eles desesperaram. E agora querem comitivas também para ir lá mudar a narrativa para os norte-americanos, dizendo que não, que aqui no Brasil é uma democracia, sim. Matéria do Metrópolis, eis que, embate de Musk e Moraes, comitiva brasileira vai ao Congresso dos Estados Unidos, só que dessa vez não é uma comitiva da oposição, é uma comitiva dos aliados do governo, tá? Vamos lá. O embate entre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o bilionário Elon Musk, dono do X, Twitter, será uma das pautas de uma comitiva de parlamentares brasileiros no Congresso dos Estados Unidos. A principal será os ataques à democracia nos dois países. Então, eles vão seguir o caminho inverso, dizendo que aqui a direita ataca a democracia e que não existe essa história de autoritarismo do Alexandre de Moraes, não, que isso é falácia. Os brasileiros viajam na semana que vem e vão se encontrar com parlamentares americanos envolvidos na investigação da invasão do Capitólio. Vão bater em cima da tecla do 8 de janeiro, tá? E do golpe aqui no Brasil. A comitiva é liderada pela senadora Elisiane Gama, do Maranhão, relatora da CPI do 8 de janeiro. Também integram a delegação o senador Humberto Costa, do PT, e os deputados Jandira Fegali, do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Vai passar uma boa mensagem, tá? Alguém do Partido Comunista lá. Henrique Vieira, do PSOL, Rafael Brito, do MDB e Rogério Correia, do PT. A visita ocorre entre a próxima segunda e 2 de maio. O grupo vai encontrar com o deputado democrata Jasmine Haskin, petista de lá, né? O cara da esquerda de lá. E vai falar que teve uma tentativa de golpe e que no Brasil há uma violação da democracia com os atos bolsonaristas. Então eles vão tentar levar a narrativa que eles colaram para a imprensa aqui no Brasil lá para os norte-americanos. Não vai colar. Não vai pegar essa narrativa lá. Eu duvido muito. Mas, enfim, quem chega mais cedo bebe água limpa. Tá? Então, enquanto estavam ridicularizando a oposição, os americanos vão dar nem atenção aqui no Brasil. Caíram do cavalo. Por quê? Porque querem derrubar o Trump. O Biden, perdão. Querem derrubar o Biden. E esse fato do Biden ter participado do sistema aqui no Brasil, tem matéria do Washington Post nesse sentido, de ter um ataque à liberdade de expressão no Brasil, com a conivência do Biden, casou como uma luva para que os deputados republicanos e até deputados que são democratas, ou seja, de esquerda, já estão assustados com o que está acontecendo aqui no Brasil. E depois da oitiva do Elon Musk, meu amigo, o bicho vai pegar, tá? Pode ter certeza disso. Vamos lá, matéria da Folha de São Paulo. Jantar Pró-Nunes reúne Tarcísio, Temer, Kassab e 10 partidos e vê eleição em São Paulo como o embrião de 2026. Vamos lá, vamos entender isso aqui, tá? Matéria da Folha de São Paulo. Um grupo de parlamentares que antes deram até apoio ao governo Lula, estão descolando do Lula, não quiseram apoiar o Boulos, viram a possibilidade de eleição do Tarcísio, que está cada vez mais certa, e falaram, não, queremos Lula, mas não deu certo essa história. E vão agora contra o Lula, como por exemplo Kassab, vai contra o Lula na eleição de São Paulo. E aí quando eu falo que a eleição de São Paulo é muito importante, é porque ela é um embrião das eleições de 2026. Então, pela foto aqui você consegue perceber que nesse jantar que aconteceu, você vê figuras como o Aldo Rebelo, tá? Você vê figuras ali no meio como o Paulinho da Força, do Solidariedade. Então, nessa foto aqui, você vê que figuras que outrora falaram, não, nós vamos tá com Lula. Já descolaram do Lula e falaram, não, em 2026, Lula tá fora. Então, é muito, mas é muito difícil sustentar uma narrativa como a que foi feita em 2022. Então tem gente que fala, mas
Em 2022, vai ser a mesma. Em 2026 vai ser a mesma coisa de 2024. Não, nem adianta. O cara que tá lotado nas urnas, nas ruas, não vai ganhar. Vai ser a mesma coisa. Tem muita gente que tá pensando assim. Não pense que vai ser assim. Porque funciona da seguinte forma: o sistema, ele se articula, mas vence dentro do sistema quem tem a maioria. E o Lula conseguiu articular a maioria. Grande parte do sistema estava totalmente a favor do Lula. O que está acontecendo hoje é que o sistema está se virando contra o Lula. E vamos lá. Grande parte do sistema, nós temos que dizer, se chama mercado. O mercado está apaixonado pelo Tarcísio de Freitas. Apaixonado. De certa forma, não sei porquê, gente do mercado quis o Lula contra o Bolsonaro em 2022. Agora parece que não é bem assim. O Lula subiu o tom contra o mercado e o Ibovespa aprofundou numa queda. Ou seja, será que essa turma do mercado não sabia o que estaria acontecendo, ou essa turma do mercado sabia que o Brasil precisava passar por isso? Tem uma teoria da conspiração que diz o seguinte: olha, o povo recebeu muita pancada. O povo recebeu muita informação dos jornais dizendo que, olha, Bolsonaro fez isso, Bolsonaro aquilo, e tentaram limpar a imagem do Lula novamente. Há quem diga que eles toparam ter o Lula novamente só para selar de vez a esquerda no Brasil. Porque, não sei se vocês estão percebendo, e eu estou dizendo para vocês, que o mercado deixou o Lula voltar. É isso que eu estou falando para vocês. Há quem diga que o mercado deixou pelo seguinte, porque o mercado sempre pensa a longo prazo, nunca a curto prazo. O mercado falou, gente, se a gente permanece aqui com o Bolsonaro está falando besteira, está dando uns erros aí, e de certa forma ele está queimando a imagem da direita brasileira falando besteira. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar o Lula voltar, que o Lula voltando, todo mundo vai lembrar de vez, vamos selar aqui de uma vez por todas quem é o PT. Ele vai mostrar suas caras. Ele vai mostrar de novo um rombo para que a população lembre que realmente, quando a esquerda toma o poder, a economia vai à bancarrota. Certo? Com isso, o mercado vai ganhar poder, algumas coisas no Brasil vão perder valor, o mercado vai poder comprar, depois a direita volta e o país entra num fluxo econômico novamente. Então há quem diga que o mercado sabia que o Lula ia entrar, ia fazer essa M que está fazendo aí, para nunca mais voltar, e o mercado ganhar uma projeção de longo prazo. Não sei, pode ser. O que você acha sobre isso? Você acha que o mercado queria que o povo soubesse o que estava acontecendo? Porque entenda, quando há um governo de esquerda de muitos anos, como é o caso da Argentina, e vem alguém da direita, eles sabem discursar como a esquerda. Afinal, a esquerda está no poder há muito tempo. Lá em Buenos Aires, o Milei anunciou ontem, pela primeira vez, superávit. Esse discurso chega na gente esquerdista arraigada? Não. Mais de 150 mil pessoas foram para as ruas de Buenos Aires defender as universidades. Olha, temos que defender as universidades. Tá, mas não é importante saber que a Argentina está querendo resolver primeiro o problema da inflação lá? Eles não conseguem entender que os cortes na universidade é necessário nessa hora? Mais de 150 mil pessoas se reuniram na Praça de Maio, em Buenos Aires, na Argentina, em defesa da universidade pública. Também houve manifestações em outras partes do país. Desde a posse, Javier Milei não enfrentava uma mobilização tão expressiva. Embora a maioria dos presentes fosse de estudantes, havia líderes sindicais e representantes de partidos distintos. Na tentativa de minimizar a expressão do ato, o governo qualificou como político
os organizadores divulgaram a presença de 1,5 milhão de pessoas. Já a polícia local contabilizou 150 mil. Pois é, eu sempre vou pelo oficial, pela polícia. Então é 150 mil. Os mesmos caras da USP que contabilizaram 1,5 milhão ali são os mesmos que disseram que tinha 37 mil nos atos do Bolsonaro. Olha que impressionante. Na minha visão, tinha mais gente na manifestação do Bolsonaro do que nessa aí. Mas a galera da esquerda fala que aí tinha 1,5 milhão de pessoas, né? É a esquerda sendo esquerda. Então por que eu tô falando para vocês? É que assim como na Argentina, é difícil você mudar a mentalidade de um país de uma hora para outra. Milei vem, começa a organizar, a esquerda faz barulho. Aí você deixa a esquerda voltar, a esquerda detona tudo de novo, e aí a direita volta, dessa vez mais forte, com mais tempo. Aconteceu isso num certo país norte-americano, não aconteceu? Ou vocês esqueceram que há anos e anos a esquerda estava lá, de repente veio o Trump, fizeram um away contra o Trump, o Biden voltou, e agora o Trump está voltando com chance de patrolar o Biden, porque ninguém quer ouvir falar de esquerda por um bom tempo. Pois é assim que funciona a regra da política, tá certo? É isso aí, pessoal. Obrigado, fiquem com Deus, vejo vocês no próximo editorial. Até lá.